'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move, all things are... Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Paz do... Não deixa dormir, tá? Gostaria de saber se existe alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Amém. Puderes levantar o teu braço no lugar onde tu estás. Glória a Deus. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Tem mais alguém? Queria honrar esses irmãos que nos visitam pela primeira vez. Se só um irmão, então toda a bateria que está aqui à minha frente, volte-se para trás, levante os seus braços para o nosso irmão. Não temos prata nem ouro, mas tudo aquilo que temos lhe damos. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces, Deus, a vida do nosso irmão, Senhor. Sabes a vida, a sua história, os capítulos da sua vida. E a Tua palavra assim nos ensina, Senhor, que nós somos vasos de barro, quebráveis. Facilmente somos quebrados, destruídos. E a vida muitas vezes traz em nós imperfeições. Mas a Tua palavra nos ensina que temos dentro de nós tesouros. E é com esses tesouros que nós abençoamos a vida do nosso irmão. Abençoar a sua vida, a sua casa, a sua história. Que seja um dia memorável, não por a cor das paredes da igreja, não pela placa, mas pela presença do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja consigo. E o que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? Meia Assembleia, meia Worship. O Assembleia é sois, ok? O Worship é és bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus à casa do Senhor. Amém? Cumprimento todos os irmãos que estão a assistir através das redes sociais. Amém? Quem já deu um joinha na rede social da Comunidade Cristã Unânimes? Não. Quem não deu, levante o seu braço, confesse os seus pecados hoje aqui. Quem não pôs lá um like, conseguir, confesse os seus pecados. A Bíblia diz para confessarmos os pecados uns aos outros, verdade ou não? E não compartilhar, não fazer seguir na rede social é quase um pecado, não é? É quase blasfêmia. Estou a brincar. Amém. Então aproveita lá, dá um joinha, compartilha a mensagem. Meu Pai do céu, não faz essa carinha para mim. Sorri, por amor de Deus. Ainda estamos em quarta-feira, 8h51 da noite, já está assim quase morto. Amém, meu Deus do céu. Quantos estão prontos para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Só se você sorrir para mim é que eu vou compartilhar a mensagem. Amém. Ontem vi ao Porto perder, você sorria. Está na casa do Senhor. Nem um glória a Deus como deve ser, sabe dar. Amém? Vamos partir para a palavra do Senhor. Amados irmãos, eu hoje gostava de falar sobre um Deus de compaixão. Eu gostava que estivéssemos aqui com um coração, não de um Deus... Nós às vezes vimos à igreja cultuar um Deus santo milagreiro. Verdade ou não? A nossa postura muitas vezes é crendo, cultuando, estando na presença de Deus, como nós quiséssemos somente o santo milagreiro. Queremos só o provedor. Queremos só o Deus que provê. O Deus que salva-nos quando estamos naquela alhada. Verdade ou não? Muitas vezes cultuamos ao Senhor, querendo só que Ele nos safe daquela alhada que nos colocamos. Daquela tribulação que nos colocamos. Nós às vezes não cultuamos um Deus, um todo, um pleno. Cultuamos um Deus só, um Deus cool. Mas não, nós temos que cultuar um Deus num todo. E hoje eu quero falar de um Deus de compaixão. Independentemente da mísera condição em que nos encontramos hoje, você pode crer nesse Deus de compaixão. Independentemente da condição que chegou cá, espiritual, física, emocional, financeira, independentemente da condição que esteja cá, se considerar o mais pecaminoso que existente ao cimo da terra, existe um Deus que tem compaixão da sua vida. Existe um Deus a qual nós cultuamos nesta noite, que tem compaixão da sua condição. Existe um Deus que, independentemente da sua frieza espiritual, se compadece da sua vida. Existe um Deus no qual nós estamos a cultuar hoje. Eu quero que você seja fervoroso na forma como cultua este Deus de compaixão. Deus de compaixão é aquele Deus que... O que é ter compaixão de alguém? Ter compaixão de alguém é mais do que... Ter compaixão é alguém que se compadece da condição alheia, da condição mísera, triste, da condição rasa em que a outra pessoa se encontra, de pobreza, tristeza, destruição.
Mas vai além disso. Compaixão não é só um sentimento, é uma ação. Compaixão não é só sentir algo em relação a outra pessoa. Pode até parecer bonito, verdade ou não? Eu me compadeço, eu tenho compaixão. Eu estou tão triste da condição em que aquela irmã se encontra, em que aquele irmão... Estou tão triste, olha, eu até verto uma lágrima, 2, 3 ou mais, à noite quando oro. Não, ter compaixão é alguém que toma uma ação de forma a com que essa situação desapareça. Não atenue. Estou a dizer bem? Sentir compaixão de alguém é ter um sentimento e ter uma ação fazendo com que essa condição não somente atenue, mas desapareça por completo. É esse Deus que nós cultuamos hoje. Porque se imaginemos se eu fosse Deus, mas um Deus assim meio louco, meio doido, tinha só aquele poder, o Deus todo poderoso, aquele filme Bruce o Todo-Poderoso. Quando já viram o Bruce Todo-Poderoso? Que teve a oportunidade de ser Deus por um dia, 24 horas sendo Deus, não deu conta de um dia ou 2 ou uma semana, não me importa. Só sei que ele não conseguiu dar conta do recado independentemente do poder. Mas imaginemos nós que eu sabia a história da tua vida de hoje, ou da tua, ou da tua, ou da tua, e agora eu iria expor Henrique, hipoteticamente falando, como é óbvio. Henrique, pecado X, Y, Z. Era um abecedário aqui de pecados, desde o A a Z. Samuel, tão fundo tu estás. Imaginemos nós que eu tinha essa condição e, tendo em conta que não saberia gerir a capacidade que Deus me havia dado, iria expor. Talvez os demais julgassem. Talvez os demais atirassem 1 ou 2 pedras. Talvez dentre nós nasceriam ou apareceriam ou se revelavam fariseus. Mas refiro mais uma vez e reitero que o Deus que nós cultuamos hoje é um Deus de compaixão. E independentemente da condição que te encontras hoje, Deus se compadece de ti. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite e vamos ter a oportunidade de orar sobre aquilo que iremos ministrar. Eu gostava que, tal e qual como a palavra nos orienta, examina-te a ti mesmo nesta noite, neste momento. Como te encontras? Qual a tua condição espiritual? Qual a tua condição? De 0 a 100, sendo 0 muito fraco, sendo 100 Deus Todo-Poderoso. Como te encontras hoje? Emocionalmente, como te encontras hoje? Como está a condição da tua casa, o teu matrimónio, a educação dos teus filhos, no teu trabalho, profissionalmente, como te encontras? Os teus sonhos, onde eles estão guardados? Enterrados, atirados, jogados, queimados? Como se encontra ministerialmente o teu chamado, o teu propósito? Como é que ele está? O teu relacionamento contigo mesmo, a tua casa, como está? Foi diagnosticada alguma doença cujos médicos não têm solução? Quem sabe se existe alguém no nosso meio que pensou hoje mesmo em tirar a sua vida, ou está a pensar, ou já passou uma fumaça sobre esse pensamento de querer tirar a sua vida ou acabar com tudo. Eu quero dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo se compadece e está disposto a abraçar-te e a trazer um novo renovo à tua vida, uma nova esperança à tua vida. Aquele que está no meio de nós, aquele que se compadece, Ele habita no meio de nós e Ele está aqui no meio de nós. Amém? Só para dar base textual àquilo que nós iremos falar, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 1. Vamos ler um texto cujo próprio Jesus, escuta, cuja palavra compaixão saiu do autor e consumador desta terra. Cuja palavra compaixão não foi citada por alguém que tem falhas, que peca, que hoje está assim, amanhã está assado. Neste texto,
Jesus citou que tinha compaixão de um povo. Mas para que melhor possamos compreender Marcos 8, capítulo 8, versículo 1. Marcos capítulo 8, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente. Tenho compaixão desta multidão. Tenho compaixão destes homens, destas mulheres, destes jovens, destes adolescentes, destas crianças. Tenho compaixão destes brancos, destes pretos, destes amarelos, independentemente da cor. Eu tenho compaixão, independentemente se são ricos, se são pobres, se são pecadores ou se acham mais santos que outros, se são fariseus, se são realmente meus discípulos. Eu tenho compaixão desta gente, desta multidão. Por quê? Porque há 3 dias que permanecem. Escuta, sublinha este versículo, sublinha esta parte, sublinha este texto, sublinha, marca, coloca cor, a bold, faz alguma coisa, uma bola, um asterisco, um cardinal. Repara, porque é importante saber de quem Jesus tem compaixão, de quem Jesus se compadece, quais as ações, os comportamentos, de quem Jesus tem a oportunidade de realizar um milagre e trazer realmente o conforto, a solução. Porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Multidão. Mas os seus discípulos lhe responderam. Sublinha também isso. Porque, sublinha, de onde poderá alguém fartá-los? De pão neste deserto? De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? De onde? Poderá, repito, alguém fartá-los de pão, os discípulos, de pão neste deserto? Os discípulos. E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Versículo 7. Tinham também alguns peixinhos. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus os despediu. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, fantástico. É para que a igreja concorda. É um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que se compadece. Não existe nenhum outro Deus igual ao nosso Deus. Por muitos deuses que possam inventar, trazer à memória, jamais irá existir um Deus igual ao nosso. Ele é inigualável, incomparável, Ele é incrível. Ninguém se pode comparar a Cristo. Ninguém. Amém. Por amor de Deus, tenho que forçar para concordar. Amém. Ninguém se pode comparar com Cristo. Amém. Nenhuma personalidade, por mais coisas boas que possa ter feito, por mais santo que possa ter existido nesta terra, jamais irá existir alguém igual ao nosso Jesus Cristo. As suas características são inigualáveis. Ele é santo, poderoso, maravilhoso. Ninguém. Os seus atributos, a sua bondade, a sua piedade, a sua misericórdia e a sua compaixão jamais serão igualadas. Davi ficou
surpreendido com a majestade. Davi apresentou mais surpresa. Vocês aqui neste culto, ok? Davi ficou estupefacto com a sabedoria do seu Deus. Ficou incrédulo. Tal como ele diz, tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão grande, tão alta que eu não posso atingir. Estas foram as palavras de Davi ao assustar-se com a sabedoria de Deus. O próprio apóstolo Paulo constrange-se com o Senhor no tocante ao seu amor. E ele diz que a forma como se estende, se demonstra, se expande, a extensão, a largura, a profundidade, jamais é igualável. Jamais conseguirão igualar a dimensão e a extensão do amor de Cristo. O amor de Cristo constrange-nos, diz o apóstolo Paulo. Já Moisés, ao contemplar a glória de Deus, a palavra do Senhor nos diz que ele se prostrou com o rosto ao chão, na terra, ajoelhou-se. A tal maravilha ele estava a contemplar. A questão é como nós contemplamos a glória de Deus. Em meio a uma oportunidade que nos é dada, em meio a um culto, a uma celebração, como nós contemplamos. Vimos que Davi ficou estupefacto, incrédulo. Vimos que Paulo se constrange. E vimos que Moisés se prostra com o seu rosto ao chão. Mas uma das características singulares, particulares do nosso Jesus é a sua compaixão. E no texto que nós lemos, nós vemos que em meio ao ministério, em meio à caminhada, ao chamado de Jesus nesta terra, que em meio a um momento em que uma multidão se ajuntava, Marcos descreve-se como sendo uma multidão. E sendo homens, eram 4.000 homens. No texto fala que mais mulheres, sem contar com mulheres, nem crianças. Mas imaginemos que cada homem que ali estava era casado e tinha uma esposa. O número dobrava, verdade? Para 8.000. Imaginemos que cada casal, homem e mulher, tinha um filho. Passaria para 12.000. Mas imaginemos que aqueles homens e mulheres eram bastante frutíferos e amavam-se continuamente e tinham 2 filhos cada, 16.000. Imaginemos nós que aproximadamente ali estavam reunidos 15.000 pessoas. O que nos chama a atenção é a sensibilidade e o conhecimento. Falamos do Filho de Deus nesta terra, mas que se esvaziou a si mesmo e se tornou em forma humana. A Bíblia nos diz que ele conhecia, inclusive, de onde vinham certas pessoas. A palavra de Deus diz que ele se moveu de compaixão, derivada da condição que aquelas pessoas estavam. Há 3 dias que eles estão comigo. A Bíblia diz-nos que eles estavam a passar por uma necessidade, que há 3 dias eles não comiam. E que Jesus não os queria mandar embora, dizer para que eles fossem embora, em jejum. Porquê? Porque se os mandassem sem suprir as suas necessidades, naquele caso a fome, eles podiam desfalecer. Inclusive alguns vieram de muito longe. Então havia uma necessidade. E naquele lugar, independente da condição das pessoas que lá estavam, Jesus compadeceu delas. Naquele lugar, como eu citei há pouco, estavam reunidos pobres, ricos, jovens. Tenho toda a certeza que estava lá um brasileiro. Há um brasileiro em qualquer parte deste planeta. E estou certo, se olharem novamente para a Lua, com o telescópio está lá um cara a perguntar se quer coxinha ou não. Ou então sou brasileiro. Como... Pode estar ou não? Existe uma forte probabilidade. Mas independentemente da nacionalidade, da condição que as pessoas estavam lá, Jesus compadeceu-se. Independentemente da sua simplicidade, da sua saúde, independentemente da sua condição financeira. Estavam lá carentes, estavam lá sofredores. A Bíblia fala, estavam lá uma multidão e Jesus compadeceu por toda
ela, independentemente da condição em que eles estavam lá. Com toda a certeza nós nos podemos identificar com esta multidão, tendo em conta o leque de pessoas e condições que lá estavam. Com toda a certeza estavam lá pessoas como tu, Telmo, como tu, Igor, como tu, Filipe, como eu, como tu, Rita. Com toda a certeza estavam lá pessoas como você, com a sua condição espiritual de rastros. Se calhar estavam lá casamentos, matrimónios, homem e mulher, tinham ido para ali, tinham acabado de discutir, mas estavam lá há 3 dias com Jesus. Tinham ido fazer um encontro com Deus, literalmente. Foram fazer naquele deserto, naquele lugar, um encontro. Um impacto naquele lugar. Estavam lá pessoas como nós. E sabem, Jesus naquele momento não fez, fica implícita no texto, está bastante clara no texto, que não fez acepção de pessoas, não fez acepção de pessoas. As considerou como um só, uma multidão, um só povo. Não fez distinção de A nem de B. Porque para Jesus não importa a sua condição social, o seu intelecto. Ele não se vai compadecer mais por aquele que estudou em Oxford ou que estudou ali no Viso. Ele não vai se compadecer se você tem mais, se amealhou um pouco mais ou não. Aquilo que traz compaixão ao coração de Deus é a sua condição, principalmente a sua condição espiritual. Eu creio que para aqueles que se encontram no limbo entre a salvação e a morte eterna, você sabe o que eu estou a dizer? O crente não ora, não cultua, não lê a palavra, não adora, não procura andar de acordo com as doutrinas de Deus, com a vontade de Deus, está no limbo, está no fio da navalha. E se o noivo vier buscar a sua noiva, ele se compadece, ele chora. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós choremos, que nós voltemos para os caminhos de Deus. Ele não se importa se tu és branco, se tu és preto, se tu és amarelo, não importa a tua condição racial, a tua condição física, se és alto, se és baixo, se és gordo, se és magro. Ele não faz distinção de pessoas, acepção de pessoas. Escuta, ele não se importa. Ele se compadece, ele chora, ele quer ter perto dele. Todos aqueles que querem ir ter com ele têm as portas abertas, têm os braços abertos. Ele se encontra de braços abertos hoje para nos receber aqui neste lugar. Você está fraco, não consegue orar, não consegue louvar, não consegue ler a palavra, não jejua, não ora, não adora, não vem à igreja. Sabe lá como está a sua condição lá na sua casa, no seu trabalho? Ele está aqui hoje a dizer: filho, vem, eu me compadeço da tua condição, eu quero te abraçar, eu quero trazer salvação, eu quero renovar-te, eu quero restaurar-te, eu quero amar-te, eu me compadeço de ti. Levanta-te e anda, é o que ele quer dizer hoje, nesta noite aqui neste lugar. Ele está disponível para te receber. Tu podes ter chegado até ele. Existe a possibilidade de hoje conhecermos-lo melhor. Nós podemos conhecê-lo melhor hoje, nesta noite. Mas eu já tenho 30 anos, já pode conhecer melhor, porque ele vai se revelar de uma forma diferente, porque você vai se entregar de uma forma diferente. Ele não faz distinção. Jesus olha para aquelas pessoas, 15 mil pessoas, olha, vê cada alma, vê cada condição. Ele não diz: venham só estes, não. Venham só aquele grupinho. Não, só os 12, não. Só os que deram os pães e que guardaram os peixes. Não, venham todos. Porque a Bíblia diz: eu tenho compaixão destas pessoas, porque há 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E é necessário que fique bem claro aqui nesta noite, neste lugar, que Ele se compadece de ti, nessa tua sequidão, nesse nosso deserto da vida, na nossa alma, na nossa tristeza. Ele chora por ti. Podes não estar a sentir nada neste momento, mas Ele chora por ti. Ele quer-te perto
perto dele, ele sente compaixão e quer ter uma ação para contigo, para conosco. Talvez na terra os homens exprimam muito o seu sentimento, mas Jesus quer te abraçar, quer ter uma ação para conosco hoje. Este é o sentimento que Jesus tem para com aquelas pessoas que se achegam a Ele, se compadece, para com aquele que o busca, para com aqueles que se dirigem até Ele, para com aqueles que rogam até Ele. Deus tem uma ação de compaixão por aqueles que se deslocaram aqui hoje para cultuar, se arrastaram até aqui hoje para cultuar a Deus. Porque vem nessa ação uma resta de esperança para um avivamento, ou um reavivamento, uma restauração. Talvez o que trouxe até aqui hoje foi a rotina, foi um sentimento de culpa. Ai, se eu não vou, talvez tenha sido uma escala, talvez tenha sido um compromisso. Mas independentemente disso tudo, é uma oportunidade. Nós até podemos dar um nome: escala, compromisso, responsabilidade, a mente. Mas é uma oportunidade que Deus nos dá. E esta multidão aqui no texto, com toda a certeza, tal e qual como existem muitos aqui, tinha uma necessidade. A maioria tinha uma necessidade, estava a passar por uma dificuldade. 3 dias sem comer. 3 dias sem comer. Estas pessoas estavam exaustas, estavam aflitas. Talvez seja o cenário da tua vida. Exausta, cansado, desiludido, com tudo, sem mais forças, com tantas batalhas pela frente, com tantos... Estás aqui, mas já estás a pensar no dia de amanhã, nos desafios que se esperam amanhã no trabalho, em casa. Talvez estejas aflito, cansado, desesperado, com a condição financeira em que te encontras, situação económica, política, saúde, matrimónio, filhos, dores de cabeça, adolescência, meu Deus do céu, desespero, más notas, filhos perdidos nas drogas. Talvez até lá na tua terra natal sejam os teus pais, os teus irmãos, os teus filhos, sobrinhos, sei lá, uma dor de cabeça, não consegues encontrar descanso. Talvez buscaram, e vou dizer isto com um testemunho não próprio, mas de alguém que eu conheço muito breve, muito próximo. Alguém que procurou na distância conforto. Alguém que procurou em mudar de país, esperava que tivesse mais conforto ou esperança, a distância dos problemas fosse a solução. Mas a solução para os nossos problemas não se chama distância, chama-se Jesus Cristo. Entende isso? Procurou. Vou trabalhar para a Inglaterra, porque a Inglaterra a minha cabeça vai disfarçar, vou estar longe, vou ganhar outro tipo de ordenado. Foi onde veio a prova, onde não teve comida para comer. Estava no hostel, tinha que roubar comida no frigorífico às escondidas. Comprava um pão, um saco, uma embalagem de pão rico e tinha que contar. Só podia comer uma fatia por dia, porque senão passava fome, perdeu a documentação para poder viajar de volta. Ligava-me de lá para cá: Luís, ora por mim, preciso de ajuda, não sei o que é de fazer. Entrou em depressão, quis tirar a sua vida. Talvez te encontres aqui num cenário idêntico, exausto, há 5, 6, 10, 15, 20, 30 anos de desespero, muitas lutas sem parar. Talvez já acordes, procuras na cama um tempo de descanso. Hoje é que eu vou tomar um diazepam para poder descansar a minha mente. Verdade ou não? Durante aquelas horas até te esqueces, mas quando acordas volta tudo novamente. E nem a medicação te fez esquecer. A solução não está na medicação, não está no dinheiro, não está na distância, está em Cristo. E se estás assim nesta condição hoje, espiritual, física, emocional, profissional, levanta-te e anda, que Ele compadece de ti, em nome de Jesus, nesta noite. Vamos cultuar, adorar, orar a este Deus nesta noite. Somos igreja.
somos igreja e Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu por este mundo, Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Para terminar, para passarmos um tempo de oração, gostava de fazer só referência a 2 pontos aqui no texto. Talvez durante algum tempo tens procurado solução nos homens. Talvez durante algum tempo tenhas procurado nos homens, até mesmo dentro da igreja. O que é que o pastor vai pregar? Quando é que o pastor vem me visitar? Quando é que o líder vai fazer isto? Quando é que me vão isto? Nos homens, quando estão a entender? Nos homens lá fora, agora é que vou ter um emprego top, a porta vai se abrir, aquela empresa está. Sabe o que é que os homens têm para nos oferecer? Pão. A Bíblia diz que versículo 4, versículo 2, Jesus disse: eu tenho compaixão. Compaixão, entendamos que na cultura judaica, compaixão, este compaixão é visceral. Eles tinham, é um sentimento que traz agonia. Agonia pela condição da outra pessoa. No grego, o sentido da palavra compaixão vai no sentido de trazer agonia. A pessoa fica agoniada de ver a tristeza. Olha, mete na SIC, CNN, CMTV, guerra na faixa de Gaza. A pessoa não consegue comer, chora, causa agonia. Quantos estão a entender? O texto diz que Jesus tinha compaixão. Então naquele momento, por todos, 15 mil pessoas. Mas olha a ação das pessoas, do homem. Os discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Pão. Mas havia só pão naquele momento? Havia só pão ali junto com eles? Havia mais o quê? O homem tem o raso, Deus tem o profundo. Escuta, os homens só quiseram ofertar o pão. É o que o texto diz, não é? Mas os discípulos respondem: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste domingo? Então, pelos discípulos, eles iriam só ser fartos de pão. Mas o que é que Jesus tinha? Para além do pão, o que é que vocês têm mais? Peixe. Então, se faz favor, não se assie só com pão. Os homens têm somente o raso, Deus tem o profundo. Deus tem muito mais. Talvez o pão eles ficassem fartos, verdade ou não? Mas iriam engordar. Porque o pão tem muito carboidrato, verdade ou não? Pão engorda. Então talvez trouxesse um sustento breve. Um leve sustento. Mas multiplicar pão e peixe foi algo fenomenal. Deus tem sempre algo mais. Talvez o pão da vida, talvez o pão que tem oferecido os homens tem trazido uma condição favorável, verdade? Às vezes a gente já estamos na miséria. Se um pãozinho à mesa, glória a Deus, já é tudo. A minha filha hoje disse assim: pai, olha, se Deus quiser, no teste que vou fazer hoje, vou ter um suficiente. O quê? Não. Mas tem um muito bom. Talvez ela quisesse só o pãozinho, tosta, seca, sem nada. Mas mete lá aí calabresa, mete lá aí queijo. Quantos estão a entender o que eu estou a dizer? Não tenha medo de pedir. Você não se vai tornar orgulhoso ou soberbo por pedir a Deus. Por pedir a Deus não se torna soberbo, principalmente se a condição do seu coração for manifestar a sua glória. Pão manifestava uma ação somente dos homens. Pão e peixe manifesta aquilo que é de Deus. Amém? Outra questão. Jesus disse que não vou despedir eles para as suas casas, porque eles estão em jejum e desfalecerão pelo caminho. Deus preocupa-se com o teu hoje e com o teu amanhã, com o teu depois da manhã. Talvez eu esteja aqui, esteja agora no Xaramanás a trazer uma mensagem, mas amanhã já nem me vou lembrar quem esteve cá e quem não esteve. Mas Jesus não.
Jesus se compadece do teu presente e do teu futuro. Então nós vamos orar a esse Deus que se compadece da nossa condição atual e da nossa condição futura. Eles estão comigo há 3 dias. É a condição para você provar da compaixão de Deus. Independentemente da sua condição, permaneça com Jesus. 3 dias com fome, mas onde é que eles estavam? Com Jesus. Está doente, mas onde é que você vai estar? Está falido, mas você vai estar com? Está desmotivado ministerialmente, mas você vai estar com? Você vai estar desiludido com o seu pastor, que não lhe bateu nas costas e tal, não lhe cumprimentou, mas você vai estar com? Sempre com Jesus.